Olá, nós já vimos essa gramática em vídeos anteriores e nós mostramos o porquê, falamos o porquê de calcular os conjuntos primeiros e os conjuntos de sequência. É importante que nós ressaltamos, nós falamos um pouco sobre o algoritmo de análise sintática LL1, brevemente, que nós vamos terminar de explicá-lo agora nesse vídeo. Nós vamos entender o porquê que o cálculo dos conjuntos primeiros de sequência foram feitos antes e agora nós vamos entender como esses conjuntos primeiro de sequência entram no algoritmo, na tabela de análise sintática que o algoritmo LL1 de análise descendente irá utilizar, e aí a gente vai entender o porquê da importância desses conjuntos e o porquê da tabela de análise sintática. Então vamos fazer aqui agora, a partir dos conjuntos primeiros e de sequência, o cálculo da tabela de análise sintática. Então a gente viu que a análise sintática LL1 ela funciona mais ou menos assim, O meu parser LL1, que ele está aqui, ó. Então nessa caixa aqui é o meu parser, tá? Então está aqui o meu parser. Ele vai ler uma palavra, tá? Então ele vai ler uma palavra aqui. Ele vai vir aqui também numa pilha de análise sintática e ele também irá consultar em uma tabela, tá? Uma tabela de análise sintática, tá? Então, é assim que o meu analisador sintático LL1 vai funcionar. Então, agora, a gente só precisa do quê? Até o momento, a gente já tem a gramática, ou seja, já sabemos as palavras que podemos formar, tá? Vamos explicar a natureza do algoritmo, precisamos agora desse critério aqui, que é justamente a tabela de análise sintática. Então, vamos colocá-la aqui, vamos mostrar como que nós construímos. Uma vez que eu tenho a gramática e tenho os conjuntos first e follow calculados, eu vou criar uma tabela em que eu tenho nas minhas linhas todas as variáveis da gramática e nas minhas colunas eu tenho todos os meus símbolos terminais. Somente não tenho o lambda. Eu tenho todos os terminais e o símbolo de cifrão, que determina o final da pilha e o fim da palavra, tá? Então, da palavra de entrada. Então, vamos construir a tabela aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, tabela de análise sintática. Deixa eu só pegar uma caneta melhor aqui. Então, voltando aqui à construção da tabela de análise sintática, eu vou colocar as minhas variáveis nas linhas e nas colunas eu vou colocar os meus símbolos terminais. Então, tá aqui, ó, eu tenho E', eu tenho T, eu tenho T', eu tenho F, tá? Então, essas são as minhas linhas. E aqui agora eu terei minhas colunas também, tá? Deixa eu tirar esse título aqui para não atrapalhar aqui. Então, aqui agora eu vou colocar quem são os meus terminais. Eu tenho ID, eu tenho mais, eu tenho asterisco, que no caso o símbolo que vai representar asterisco tem multiplicação, eu tenho abre parênteses, tenho fecha parênteses e tenho o símbolo de cifrão, tá? Então, tá aqui a minha estrutura da tabela. Agora, o que eu vou colocar aqui dentro, em cada uma dessas células da minha tabela? Tá? Aqui dentro, eu vou colocar as minhas produções, tá? Para os meus firsts e para os meus follows. Eu vou colocando primeiro as produções e depois eu vou explicando o que cada uma delas, cada uma das células aqui significam. Tá? O que é o significado de cada uma delas aqui. Bom, então aqui, ó, para aqui na variável E produzir ID, por onde que eu começo? Então, para o E produzir ID, primeiro eu tenho que ir aonde? Primeiro eu tenho que produzir T', Depois eu vou em T, produzo F, T', e depois sim aqui no F eu produzo ID. Então, para o E produzir ID, qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro dela? Primeiro é isso aqui, ó, essa produção, tá? A tabela vai me falar o seguinte, qual que é a primeira produção do E para produzir ID? A primeira produção é essa aqui, ó, produzindo T', tá? É isso que a tabela me diz, tá?
Agora, qual que é o outro? Claro, só vai ter essa produção aqui onde é o first, né? Quais são os primeiros da variável E. Então, as outras aqui, ó, por exemplo, no conjunto first de E, existe alguma outra coisa além de ID e abre parênteses? Não, né? Então, por exemplo, aqui nessas células, mais, asterisco, fecha parênteses, não vai ter nada, tá? E também aqui no caso, na cifrão também não terá, tá? Então, ok. Então, vamos lá. O Elinho aqui, qual que é o outro first dele? O first dele é abre parênteses. Então, aqui também vai ter qual transição aqui, qual regra que eu vou colocar da gramática aqui, qual produção? Eu vou colocar essa produção aqui, ó. Então, vem aqui, ó, produzindo T, Elinho, tá? Então, terminamos aqui para a variável E. Agora, nós vamos pegar aqui a variável E'. Quem está no first dela? Eu tenho mais e tenho lambda, tá? Então, aqui para produzir mais, qual que é a produção? Essa aqui, né? Ó, o E' produz mais T'. Então, aqui vem, ó, E' produzindo mais T'. E aí, eu tenho lambda. Só que lambda, reparem que ele não está aqui, ó. Ele não está aqui nas minhas colunas. Então, isso vem o quê? Onde que eu vou colocar essa produção E produzindo lambda? Que, ou seja, é uma produção que some com o E'. Então, elas eu vou colocar onde? No follow, ou seja, no cifrão e no fecha parênteses. Então, vai vir isso aqui, ó. No fecha parênteses vai vir E' produzindo lambda e aqui no cifrão também, E' produzindo lambda. Mas o que isso significa? O que é o significado disso aqui? Isso significa, por exemplo, isso aqui, ó. Suponha que em um determinado momento eu chego lá na gramática e tem isso aqui, ó. ID, E', isso aqui. Isso aqui é uma construção válida que essa gramática me permite, tá? E o que essa tabela de análise sintática está me falando? Que se no follow de E', quem que é o follow de E' aqui? Não é o fecha parênteses, que é o follow de E'? Não é? Então, o que está falando para mim? Ó, isso aqui é terminal, isso aqui é terminal, isso é variável, isso é terminal. O que a tabela me fala é o seguinte, ó, se no follow de E' tiver fecha parênteses, você pode sumir com ele, ou seja, transformar ele em lambda. Né? Então, ou seja, fazer isso aqui, né? Simplesmente transformar em lambda e sumir com ele. Tá? É isso que a tabela de análise sintática está me falando. Por isso que as produções lambda que existem, né, E' produzindo lambda ou outra variável que produza lambda, eu sempre colocarei nos follows, tá? Ok. Então aqui agora nós temos qual variável? T. Então T, olha aqui, T está produzindo FT. Onde que essa produção FT vai ficar aqui na tabela? Nos firsts, ID e abre parênteses. Então vai ficar aqui, ó, vai ficar T produzindo FT aqui no ID, e vai ficar também T produzindo FT, linha, né, no abre parênteses, tá? Não tem produção de lambda aqui, não coloco nada, absolutamente nada nos follows ali, tá? Então, fica simplesmente dessa forma. Aqui, ó, eu já tenho agora T'. T', quem que é o first? Asterisco. Então, qual produção que vai vir? Essa aqui, ó. Então, T', vamos procurar o asterisco, está aqui, ó. Então vai ficar T' produzindo asterisco, F, T'. E aqui nos follows, que é mais, fecha parênteses e cifrão, eu vou colocar o que? T produz lambda. Então vai vai ficar T produzindo lambda, T', né, produzindo lambda, aqui também T'. E aqui no fecha parênteses, T' produzindo lambda. E aqui no cifrão também T' produzindo lambda, tá? Reparem que essas variáveis que têm produção lambda são aquelas variáveis que não têm terminais aqui, não vai ter um terminal, né, um conjunto de terminais para eu sumir com ela. Então eu só vou sumir com elas com lambda, tá? E agora para terminar o F, quem que é o first de F? ID e abre parênteses. No caso aqui, eu tenho duas produções. Então, para essa produção aqui, o F produzir ID, quem que é? É F produzindo ID, tá? E para o F produzir, abre parênteses aqui, quem que vai ser? Vai ser essa produção aqui, ó, F produz
abre parênteses, fecha parênteses. Tá? E aí, acabou. Está aí a tabela de análise sintática montada. Reparem o seguinte, essa gramática que a gente tem aqui, ela não tem nenhum problema. Essa gramática aqui não tem ambiguidade, essa gramática não tem recursão à esquerda que não é tratada, né? A gente tem simplesmente aqui a recursão sempre à direita, né? Mas mantendo a ideia de manter a mesma linguagem da recursão à esquerda, né? Para preservar a associatividade. E a gente também mantém aqui a precedência dos operadores, né? Ou seja, multiplicação tem prioridade sobre soma, porque ela está em nível mais baixo. Então essa gramática não tem nenhum problema. Ela não tem ambiguidade, ela não tem recursão à esquerda e ela não tem não determinismo. Isso representa o quê? Significa que ela é uma linguagem LL1. Então, o algoritmo de análise sintática LL1 vai funcionar para ela, tá? Por quê? E aí, por que aqui também eu sei disso? A gente acabou de construir a tabela de análise sintática. Então, quando você estiver pegando uma gramática, você calculou os conjuntos first e follow dessa gramática corretamente, você tem certeza que você calculou corretamente os conjuntos first e follow. E aí você veio e construiu a tabela de análise sintática. Então, construí. Só que suponha que numa determinada célula, vamos supor que nessa célula aqui, vamos supor que tivesse uma outra coisa aqui, e aqui você colocou uma outra produção. Vamos supor que você chegou lá e achou, falou, não, vou colocar um F produzindo A aqui, vamos supor que tivesse um A aqui, alguma coisa assim. Né? Ou aqui você colocou, por exemplo, L' produzindo X, por exemplo. Se você, no algoritmo de análise sintática LL1, na hora de construir sua tabela, uma célula, né? Uma ou mais células, só basta uma. Se uma célula da sua tabela tiver mais de uma produção, você já errou. Você está errado, tá? Ou das duas, uma. Ou você calculou seus conjuntos first e follow errados, ou a sua gramática tem algum problema de ambiguidade, de recursão à esquerda ou de não determinismo. Quando você está construindo tabela de análise sintática, seja qual tabela for, tá? Pode ser tabela de análise sintática LL1, LR0, SLR1, LALR1, qualquer uma delas. Você não pode ter mais de uma entrada na tabela, tá? Na tabela de análise sintática, tá? Então, tem isso aqui, está acontecendo de ter duas produções e uma simplesmente, uma célula que seja, já está errado. O seu algoritmo de análise sintática LL1 não vai funcionar, o algoritmo não vai ler. Por quê? Porque vai ter um não determinismo aqui, ele não vai saber qual das duas que ele vai pegar. Tá? E aí já não funciona o algoritmo LL1. Tá? Então aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente já entendeu como se constrói a tabela de análise sintática LL1, então só recapitulando, nas minhas colunas, os terminais e o símbolo de cifrão, nas minhas linhas, as minhas variáveis da gramática. E aí, para cada uma variável, aqui nos meus firsts, eu vou colocar as produções que produzem, tá? E no caso, onde tiver produção lambda, elas vão vir aonde? No follow, nos follows daquela variável, tá? No caso aqui do L', né? Veio aqui no cifrão e no fecha parênteses do L' produzindo lambda, e a mesma coisa para o T', tá? O T' tem mais um, né? Até aqui no mais também, tá? Então, agora nós vamos pegar um outro exemplo aqui de gramática e nós vamos ver como que o algoritmo de análise sintática funciona para poder fazer, pegando uma gramática, pegando uma palavra de entrada e com a tabela de análise sintática poder fazer o parsing. Agora que nós entendemos como que funciona, né, os principais pré-requisitos para o algoritmo de análise sintática LL1 funciona, nós vamos ver na prática como que o algoritmo faz o reconhecimento de uma palavra sintaticamente. Então aqui, ou seja, nosso objetivo é, dada uma palavra, verificar se essa palavra é derivada por essa gramática, tá? Por uma gramática específica. Então eu vou pegar um exemplo menor que tome menos tempo para a gente fazer aqui. Então eu vou pegar uma gramática mais simples. Então a gente já sabe que tem o uso de uma pilha de análise sintática, o algoritmo LL1 vai ler essa pilha, vai ler a tabela de análise sintática e uma palavra de entrada. Bom, então vamos pegar um exemplo simples aqui. Vamos pegar essa gramática aqui, ó. S produzindo, abre parênteses, S, fecha parênteses ou lambda. O que essa linguagem gera para mim? Essa linguagem aqui, para mim, ela gera o quê? Parênteses balanceados. Ou seja, isso aqui, ó, tá? Uma linguagem que vai gerar isso aqui, ó. Parênteses balanceados,
ok? É isso que essa linguagem me gera. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer para o algoritmo, né, funcionar, o que eu tenho que fazer é calcular o first e o follow. Tá? Então, vamos criar a tabela de análise sintática aqui. Eu só tenho uma variável que é o S, tá? Então ele vai ficar na minha linha, e aqui nas colunas quem que eu tenho? Aqui nas colunas eu tenho, abre parênteses, fecha parênteses, e tem o quê? O meu cifrão também, tá? Então, tá aí minha tabela começando a ser construída, tá? E aí agora eu tenho que calcular o quê? O first e o follow. Então vamos lá, S, first, follow, a minha variável é S, tá? Então beleza. Aqui agora quem que é o first de S? Tá aqui, ó. O primeiro de S está aqui, tá? E também lambda, né? Então, abre parênteses e lambda. Ok. Quem que é o follow de S? O follow de S tá ele aqui, ó, o S do lado direito da produção fecha parênteses e, como ele é o primeiro símbolo do variável de partida, eu também tenho o cifrão. Então, está calculado o first e o follow. Então, para o S produzir, abre parênteses, quem que é a primeira produção aqui do first, que ele está aqui? Então, vem essa produção aqui, né? S produz, abre parênteses, S, fecha parênteses. Tá? Deixa eu colocar isso aqui maior. Ficou muito menor esse espaço aqui. Deixa eu colocar maior. S, abre parênteses, S, fecha parênteses. Tá? Então, tá aí. Aqui minha tabela de análise sintática. Aqui agora, fecha parênteses, o que acontece? Fecha parênteses é o que de S? Follow. Então, o que vai vir aqui? Ou seja, se tiver fecha parênteses depois de S, é para colocar o quê? A produção lambda, né? Então, o lambda aqui do first, onde é que eu vou colocar ele, essa produção aqui? A gente já viu no exemplo da tabela anterior, eu vou colocar nos follows, ou seja, eu vou colocar no fecha parênteses e no cifrão. Então, vem aqui S produzindo lambda, e aqui S produzindo lambda, tá? Então, tem minha tabela de análise sintática, tenho a gramática, agora o que eu preciso? Uma palavra de entrada. Então, minha palavra de entrada vai ser essa aqui, ó. É uma linguagem que só me gera parênteses balanceados, tá? Então, tá aqui, ó. Essa vai ser minha palavra de entrada. Como eu estou trabalhando com o algoritmo LL1, eu olho um item, um símbolo da minha palavra de entrada de cada vez. Então, o meu LucaRed está aqui, ó. LL1, aqui meu L de LucaRed, tá? E aqui agora nós vamos pegar a pilha de análise sintática, tá? Então eu vou colocar a pilha aqui, ó. Vou colocar ela deitada aqui. Deixa eu deixar só a setinha aqui para eu ter mais espaço, tá? Então tá aqui, minha pilha de análise sintática tá aqui. No final da pilha eu tenho o cifrão, no final da minha palavra de entrada eu tenho o cifrão, tá? Como eu estou fazendo uma análise sintática top-down, ou seja, de cima para baixo, eu começo da minha variável de partida. Então, a minha variável de partida da gramática tem que estar aqui na pilha. Está aqui, o meu S. E é a partir dele que eu vou começar. Tá? Então, beleza. Então, tá aqui. Ó. Vamos colocar também aqui a árvore de análise sintática. Tá aqui. Então, beleza. O que ele está falando para mim? Olha, eu estou com S na pilha, o algoritmo agora já tem tudo. Ele tem pilha, ele tem tabela e ele tem palavra de entrada. Então, nós temos tudo. Tá? Temos tabela, temos palavra e temos pilha. Temos tudo, tá? Então, olha só, o que a tabela vai falar para o algoritmo? Ó, você tem S na pilha e tem abre parênteses. O que é para fazer? É para usar essa, esse aqui que está falando para mim, ó. S na pilha, tá aqui. Ó, o S aqui. Quando você lê S na pilha e você tem na palavra de entrada, o que? Abre parênteses. O que é para usar? Essa produção aqui. Tá? Então, nós vamos colocar ela aqui, ó. Fecha parênteses, S, abre parênteses. Mas, professor, por que você colocou dessa forma aqui? Lembra que nós estamos trabalhando com o algoritmo LL1, ou seja, estou lendo a palavra da esquerda para a direita e estou trabalhando com a derivação mais à esquerda. Então, eu vou mostrar aqui por que estamos fazendo a derivação mais à esquerda, que a gente vai começar lendo daqui, não é? Ou seja, eu não estou querendo fazer a derivação mais à esquerda, não seja, vamos supor, por exemplo, né, relembrando a derivação mais à esquerda. Eu tenho isso aqui, ó, S, S, S. Quando eu estou fazendo derivação mais à esquerda, qual que é o primeiro S que eu derivo? Esse S aqui, depois esse e por último esse, tá? Então,
Por isso que eu coloco dessa forma aqui, e vocês vão ver por quê, tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa que foi feita foi isso aqui, ó. Pegou, tá. E aí eu, né, usei essa produção aqui, esse S ele é anulado, tá? Então, vem aqui, ó. Abre parênteses, S, fecha parênteses. Até agora foi isso que eu fiz aqui, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Aí o seguinte, olha só, eu estou lendo a palavra da esquerda para a direita e estou trabalhando com a derivação mais à esquerda. Então, quem que eu vou acabar primeiro? Com esse símbolo aqui, né? Estou sempre trabalhando com a derivação mais à esquerda. Então, olha só. Então, olha aqui, ó. Luca Red está no abre parênteses. Quem que está no topo da minha pilha? Abre parênteses. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eliminei ele, eliminei aqui. O Luca Red é movimentado. Tá? Quem está no topo da minha pilha agora? Esse. Quem que eu estou lendo aqui agora? Abre parênteses. O que é para fazer? Usa essa produção aqui. Acabo com S e ele vai virar o quê? Estou produzindo, fecha parênteses, S, abre parênteses. Tá? Por quê? Aqui na pilha, quem é que está no topo? Isso aqui, depois vem o S e depois vem isso aqui. Né? Dessa forma que eu estou colocando, igualmente está aqui. Tá? Se eu colocasse assim, ó, primeiro o abre parênteses, depois o S, depois o fecha parênteses, eu estaria trabalhando lendo da direita para a esquerda. E aqui eu estou trabalhando lendo da esquerda para a direita. Tá? Então, o que foi feito aqui novamente? Isso aqui, ó. Abre parênteses, S, fecha parênteses. Tá? Então, foi feito isso aqui. Ok? Aí, agora, o que eu tenho aqui no topo da minha pilha? Olha só, aqui, ó. Eu tenho abre parênteses com abre parênteses. Eliminei. Agora o Luca Red pode se movimentar. O Luca Red só se movimenta quando eu tenho uma eliminação de um símbolo terminal com outro símbolo terminal aqui. Transformação de variável em produção da gramática, vocês viram que eu não movimento o meu Luca Red. Tá? Então, nesse caso aqui, não tem movimentação. Agora, o que tem aqui no topo da minha pilha? Tem o S, é o símbolo que está no topo agora. E quem que eu estou lendo aqui? Fecha parênteses. O que é para fazer aqui? Ó? O que é para fazer agora? S é transformado em lambda, então simplesmente elimino o S. Tá? Então foi isso aqui que foi feito. Simplesmente eliminei o S. Quem está no topo da minha pilha agora? Fecha parênteses. Opa, ok. Eliminei, fiz o casamento dessas duas, posso movimentar meu Luca Red. Quem que está no topo da minha pilha agora? Fecha parênteses. Ok, estou lendo aqui um fecha parênteses. Sim, fiz o casamento, posso eliminar. Agora, para onde que eu estou indo? Estou indo para cá. Tá? Quem que está no topo da minha pilha agora? Quem que está no topo da pilha aqui, né? No caso agora é um símbolo de cifrão. O que é que eu estou lendo? Cifrão. Cifrão com cifrão, a palavra foi casada corretamente. Então, dessa forma, nós vimos o reconhecimento dessa palavra com quatro, né? Abre e fecha parênteses, e depois um outro abre e fecha parênteses, e o reconhecimento foi feito corretamente. Construímos a árvore de análise sintática aqui, e o reconhecimento foi feito com a pilha, a palavra e a tabela de análise sintática. Então, dessa forma, foi apresentado o funcionamento do algoritmo LL1.